Bom, hoje é 13 de agosto de 2016, nós estamos dando sequência à nossa visão geral da Bíblia, não pelo método mais tradicional, que é estudo de livro por livro, mas por um estudo histórico na linha do tempo, acompanhando mais ou menos a caminhada histórica do povo de Deus, como foi feita, né? E coerente com o que é a Bíblia também. A Bíblia é um testemunho, uma reflexão sobre a presença e o protagonismo e a ação de Deus na vida, na linha de tempo de um povo, na caminhada de um povo. Na medida em que esse povo se formava, se estabelecia, se desenvolvia e vivia, refletindo todos os conflitos, todas as tensões que haviam na vida desse povo, eles quiseram deixar registrado, depois de uma fase oral, né, em que essas tradições eram passadas de gerações em gerações, de pais para filhos, assim, na beira da fogueira, eles queriam deixar registrado qual foi a presença desse Deus deles nessa história, nos acontecimentos da vida dele, como um agradecimento pela ação protetora e pela ação libertadora desse Deus nessa história, como a gente vai ver. Então, a Bíblia, antes de mais nada, ela é um testemunho dessa presença e dessa ação libertadora do Deus na história do povo. Não é aquele totem que está lá e as pessoas vão louvar, vão adorar e fica lá e individualmente tem benefícios, né, com isso, mas é um Deus que está presente, que é e que atua na história desse povo, no sentido de libertá-lo. Por que um povo? Porque ele começou com um povo, ele teve presente num povo, começou com um povo, e depois na história, pedagogicamente, didaticamente, ele expandiu para toda a humanidade, e eu diria até que para toda a criação, não só toda a humanidade, mas toda a criação. Então esse enfoque que a gente está pegando é um enfoque histórico, é um enfoque mais histórico, e dentro desse enfoque histórico há a presença libertadora de Deus na vida desse povo. Uma libertação concreta, no sentido de quê? De se dar vida, de se garantir vida, e de se promover a vida e de preservar a vida desse povo. Uma relação de amor, uma relação de amizade, como numa família, do pai com os filhos, né? Dos filhos entre si e dos filhos com os pais. Essa troca de carinho, de amor, de proteção, de dedicação que existe no seio de uma família, a gente pode ampliar isso, né, para toda a criação, né? Quer dizer, toda a criação exulta e se alegra na presença e testemunhando o seu Criador. Da vez passada, nós fizemos uma abordagem do que é a Bíblia. Afinal de contas, o que é a Bíblia? O que a gente pode esperar da Bíblia? O que não pode esperar da Bíblia? E nós vimos que a Bíblia não é um livro histórico, não é historiografia, não é ciência histórica. A Bíblia não é um livro científico. A Bíblia não está aqui para dizer, para explicar a natureza. Isso a ciência faz. À medida que a ciência foi se desenvolvendo no correr da história, a ciência vai explicando as relações que existem na Terra, né? A natureza, os fenômenos da natureza. Para isso tem a ciência. Então, a Bíblia não é um livro de história, de historiografia, não é um historiador que conta a história de um povo. Não, também não é isso. A Bíblia é o quê? É um testemunho
sobre a presença desse Deus, dessa força, desse poder maior que existe, que governa o universo todo, na vida de um povo. Então, para que a Bíblia serve? A Bíblia serve justamente para iluminar, quer dizer, em função dessa experiência de viver com Deus, você ilumina os seus próprios passos hoje, como você iluminou os seus próprios passos no passado. O que é iluminar os passos? É ajudar você a tomar decisões. Decisões de uma maneira geral, não só da vida pessoal, particular, individual, mas na vida da sociedade toda, do mundo todo, para fazer com que a criação toda seja tratada e se comporte da maneira como Deus quis que fosse. Então, ela ilumina o caminho e vimos também que ela aquece o coração. Ela anima, não só ilumina, como ela anima o coração. Na hora, ela serve para animar. Nós vimos aquele trecho de Lucas, que conta sobre os irmãos de Emaús, sobre aquele casal que vinha saindo de Jerusalém depois da morte de Jesus crucificado. Aquele casal que vinha já completamente desapontado e aborrecido e desapontado e cheio de medo, porque afinal de contas o projeto dele acabou daquela maneira desastrada que acabou, O Jesus que esperavam que fosse o Messias foi crucificado de uma maneira vil, Então acabou com as expectativas. Israel fervilhava em expectativa messiânica, acabou com aquela expectativa toda. E eles se lamentando e conversando na ida de Jerusalém para Emaús, fugindo da situação, morrendo de medo, porque eram seguidores de Jesus, porque faziam parte do movimento que Jesus criou. E, de repente, Jesus aparece como um caminhante, do lado deles. Eles veem um caminhante que escutou, perguntou para eles o que eles estavam conversando. E naquele diálogo deles, eles não descobriram que era Jesus. Mas Jesus, o que Jesus fez? Jesus mostrou para ele que era necessário aqui, que tudo aqui estava dentro de um plano de Deus. E na medida que ele falava, o que acontecia com eles? O coração deles se acendia, ardia. Mas eles continuaram voltando para casa, encantados com aquele caminheiro, aquele forasteiro que ia junto com eles, e que, de repente, pelas Escrituras, ele mostrou que era assim mesmo, que esse era o caminho de Jesus. Esse era o caminho de Jesus. E chegando em Emaús, chamaram, convidaram o viajante, o forasteiro, ia seguir o caminho dele. Como já era tarde, convidaram: você fica com a gente, come com a gente, dorme aqui com a gente, amanhã cedo você segue viagem. O que em si esse ato, que representava? Uma confiança, um deslumbramento grande, porque muito mais ontem do que hoje, você chamava para sua casa pessoas que você tinha uma ligação muito estreita, ou parentes ou amigos muito íntimos. De repente chama aquele forasteiro que eles conheceram ali naquela hora para poder comer com eles e para poder dormir na casa deles. Então, via que eles estavam absolutamente encantados. Não só encantados, como surpresos. Como é que nós, que conhecemos as Escrituras, somos parte do movimento de Jesus, fomos ensinados durante tempo, não percebíamos isso que ele está falando aí. Convidaram para que eles fossem em casa dormir. Chegando em casa,
nem sabia, nem podia imaginar que aquela pessoa fosse Jesus. Chegando em casa, no meio da refeição, ao partir o pão e ao distribuir o pão, aí eles entenderam, ligaram, esse é Jesus. E voltaram correndo para Jerusalém, para poder avisar para os irmãos, ó, Jesus está vivo, vamos botar a mão, vamos retomar as coisas, vamos retomar o nosso projeto, porque Jesus está vivo. Nós é que temos que levar adiante essa bandeira. E nesse episódio, que é absolutamente maravilhoso, eu acho que é uma das passagens de toda a Bíblia que para os cristãos é mais indicativo do que é a Bíblia, de para que serve a Bíblia, e do papel e das limitações da Bíblia, principalmente das limitações da Bíblia. Por quê? Porque não foi durante aquela explicação na estrada que aquele casal que vinha de Jerusalém para Emaús teve um insight de voltar correndo para Jerusalém. Não era uma coisa, não era ali durante a explicação. Tá certo? Não foi ali durante. Isso é uma coisa, a gente tem que ver isso com muito cuidado. Não foi durante aquela explicação que eles se convenceram. Então, a Bíblia não é um exercício intelectual de você estudar a Bíblia. Não é pelo estudo da Bíblia que você se torna humano, que você se torna cristão, que você luta pela vida. Eles só descobriram isso e só tomaram a iniciativa de voltar para Jerusalém e retomar o projeto com um sinal concreto da partilha do pão. Partilha do pão o que é? É a fraternidade. Ele falou, está aí, está partindo o pão, está distribuindo um pão em comum para aquelas pessoas que estão ali. Aí eles sacaram, esse é Jesus, e voltaram. Quer dizer, não basta apenas você ler a Bíblia, você decorar a Bíblia. Não há quem saiba a Bíblia de cor na ponta da língua, de trás para frente e da frente para trás, melhor do que o próprio demônio. Satanás conhece a Bíblia de cor para frente. Quando Jesus estava lá no deserto, né? E Satanás tentou Jesus também no outro episódio de Lucas, né, e de outros evangelistas. Quais eram os argumentos que Satanás usava para poder convencer Jesus do pão, do poder, né, e da propaganda? Eram textos bíblicos. Ele tinha tudo na ponta da língua. Então não é por mais que você saiba a Bíblia de cor, ela não basta para você tomar as atitudes de proteção à vida, de fraternidade e solidariedade que estão no centro do projeto de Deus. É preciso que você pratique a fraternidade, que você vá, que você esteja à mesa com as pessoas, na mesma mesa. Aí entra o simbolismo da mesa dentro da cultura judaica e tudo mais, né? Aquele ágape ali, as pessoas reunidas, juntas, partilhando do mesmo pão. Então, esse é um sinal que a Bíblia coloca para a humanidade e que dá o seu potencial, que é acender o coração, que é esquentar o coração, é arder o coração, como dizia a mulher, né? Você não se lembra como é que o nosso coração ardia quando ele estava explicando as Escrituras para a gente. E o que a Bíblia faz é arder o coração, é dar, pelo testemunho da ação de Deus na história, justamente você poder tomar as atitudes, levar você, empurrar você para as atitudes de vida e solidariedade que estão dentro do projeto de Deus. Por outro lado também, se você só toma essas atitudes, né? Você toma essas atitudes, tem muita gente que toma essas atitudes, cai no ativismo social, essa coisa toda. Se
se você não tem algo muito forte, muito poderoso por trás, você não consegue ir com esse projeto até o final. Você não consegue ir com esse projeto até o final. A gente está vendo aí, hoje em dia, nessa fase histórica que a gente está vivendo hoje, milhares de pessoas, inclusive aí em postos de comando da nação, que tiveram esse ardor solidário na sua juventude, que fizeram, que hoje estão aí lutando contra o povo e fazendo tudo isso. Então, se você... É preciso também que isso seja uma coisa assim, total, integral, né? Essa ligação, Verdadeira. Essa ligação cósmica, vamos chamar assim, né? De você com Deus, e de você consigo mesmo, de você com a criação e de você com seus irmãos, com as outras pessoas, com toda a sociedade. Então, por um lado, o simples ativismo de você ter a utopia de você mudar uma sociedade, sem você ter alguma coisa mais profunda, mais radical dentro de você, seja lá o que for, que leve você e que alimente essa chama, tá alimentando essa chama constantemente, você não consegue levar adiante o seu projeto até o final. Por outro lado, quer dizer, do outro lado, se você apenas pega a Bíblia e faz dela uma leitura literalista, decora a Bíblia toda, louva 24 horas por dia, adora 38 horas por dia. Mas se você não parte para uma ação concreta de partir o pão, você não volta para Jerusalém. Você não retoma a caminhada. Você não entra dentro do projeto de Deus. Quer dizer, são duas coisas necessárias, mas não suficientes. Tá? Porque uma coisa não funciona sem a outra. Não funciona sem a outra. Quer dizer, se você for um místico, uma pessoa mística ligada a Deus, ou se você achar que for, ler a Bíblia inteira, conhecer os místicos todos, mas se você não tomar alguma atitude de presença, de solidariedade dentro da caminhada de libertação concreta, dentro desse construir histórico que você tem, você está dentro, está fora do projeto de Deus. Você tem que, de alguma maneira, você tem que estar botando o seu tijolo na construção dessa sociedade que você tem. Não há. Aliás, a própria mística é construtora. A própria mística é construtora. O testemunho, esse povo testemunhou, achou que devia mais tarde deixar, inclusive por escrito, né, essa experiência fantástica desse Deus que liberta. Como a gente vai ver aqui. Tudo bem. Então, como sempre, vamos então, para a gente botar o pé no chão, vamos ver a situação, como é que é a situação geográfica da terra de Israel, né? De Canaã. Você tem aqui isso aqui é o mar. Mar Mediterrâneo. Você não tem João, você não tem um mapa mundi aí, um globo não, pra gente ver? Não, né? Precisa comprar um. Mar Mediterrâneo. Aqui você tem. Providenciar para a próxima reunião. Pode pegar na internet. Não, agora não tem. Tem que ser grande. Mar Morto. Tem uma Bíblia que tem, bonita.
você desenha para pegar. Mais ou menos assim. Você tem. Aqui tem as fotos. Rio Nilo. Aqui por então. Eu acho que eu vou dar um jeito. Dá um jeito, tá? Egito. Seria. Deixa aberto, bem. Também, né? Deixa aberto aí. Tá aberta lá em cima. Eufrates. Tigres e Eufrates. Nossa, só Iraque. de cor. Mesopotâmia. É mais ou menos assim, né? Porque é. Bom. Cabeça boa que você tem, Paulo. Cabelo de cor, é tudo assim, é. Tem alma de artista e cabeça de cientista. Isso aqui é mais pra cá, mais pra lá, mas É. de qualquer Mas maneira dá- é mais ou menos, está mas dá dando uma ideia, né? Dá uma ideia. Essa aqui é a parte do mundo que hoje, hoje isso aqui é Israel, aqui tem a Síria, tem o Iraque, nessa região da Mesopotâmia, né? Aqui está o Egito, para cá tem outros países, tem Jordânia aqui e tudo mais, que é essa região, como sempre, que está conflagrada, né? Quer dizer que Jesus fugiu muito lá de Jerusalém para o Egito, aqui para... Quando ele nasceu, que tem um episódio bíblico da fuga para Jerusalém, ele saiu daqui, né? Que Nazaré fica Deu mais ou uma menos aqui em caminhada cima, longa, né? e foi para cá, para o É. Egito. Né? Esteve Caminhada aqui no longa. Egito. Então, essa área aqui é o que historicamente é conhecido como crescente fértil. E lá tinha condução ou era só caminho a pé? Não, lá era jumento. lobo de burro, Foi e no tudo mais. Eram caminhos, né? Pequenas estradas. Tinha burros, né? E pequenas estradas também. As estradas foram feitas pelos impérios, pelos reis, para quê? Para possibilitar o comércio e para a defesa. Para o trânsito dos exércitos e para o trânsito dos bens comerciais. Agora, o que é importante a gente saber é o seguinte, isso aqui é um crescente fértil. Por que crescente fértil? Porque são faixas de terras férteis, Faixa de quê? de terras férteis, entre áreas desérticas, entre grandes áreas desérticas. Crescente fértil. É o crescente fértil, essa região aqui. Ó. Não, aqui tem deserto, aqui tem deserto, aqui tem deserto, aqui tem deserto, mas tem uma área que parece uma meia-lua, um quarto crescente, que é composto de terras férteis. Quais? Esse vale do Tigre, do Eufrates, extremamente fértil. O rio Nilo, no Egito. Dizem que o Egito é uma dádiva do Nilo, né? Por quê? Porque é tudo deserto, tem um imenso rio no meio que as margens dele são férteis. E alguns vales aqui nessa região, na região de Palestina, antes era Canaã, que são férteis. O resto tudo é deserto. Então o que caracteriza? O que caracteriza
essa terra, estamos chamando agora de terra de Canaã, né? Onde foi o palco, o cenário dessa história toda. É uma porção de terra fértil, não toda ela, a maior parte dela é desértica, mas tem vales férteis, principalmente o vale do Rio Jordão, né? Jordão. E outras áreas, principalmente aqui, assim, aqui está o Sinai, né? Aqui está não, o Sinai não, o Sinai está aqui embaixo. Aquele monte de Elias, aquela onde ficava Elias. Sião. Não, aqui assim, deixa eu ver. Bom, me fugiu o nome agora, mas essa região aqui é uma região Urias. fértil. Tá? Onde tinha o Monte Sinai? Não, Sinai é aqui O embaixo. Sinai quer dizer, É aqui um monte embaixo. qual Aqui, monte? não, é Elias, tá ligado? Urias. Urias. Elias. Elias. Bom, Subiu no céu o carro? mas aqui tem até um... É muito importante na história monástica, né? E das coisas. Bom, depois eu me lembro. Me fugiu. Mas então são terras férteis aqui, né? Esse grande rio aqui, grandes impérios aqui, grandes impérios aqui. Tá? Horebe. Grandes impérios, e essa aqui eram algumas faixas de terras férteis entre dois imensos impérios poderosos. Então isso aqui o que era? Isso aqui era uma área de passagem. Tanto de passagem de comércio, tinham rotas, grandes rotas comerciais de caravanas que passavam por aqui, como passagens de exércitos. Quando esse reino aqui brigava com esse aqui, quando o Egito brigava lá com a Síria, com a Babilônia, os exércitos passavam aqui dentro. Quando esses aqui, esses impérios eram inimigos, quando esses aqui brigavam com esses aqui, vinham aqui e para cá. Então é uma região estratégica do ponto de vista geopolítico, geoestratégico, uma região estratégica. Por quê? Porque está situada, que é um pequeno pedaço de terra fértil, situada entre dois grandes impérios. A terra em si não valia nada. Essa região aqui, em si, ela não era um cocôzinho do cavalo do bandido lá, né? Sempre foi um estado marginal, ele como estado era muito marginal, né? Então, mas era importante porque era importante você manter o domínio disso aqui para você poder se defender ou desse aqui ou desse aqui. Então era uma região, sempre foi uma região muito conflagrada essa. Então ela depende das políticas desses impérios. Essa região. E depende também do clima. Por quê? Porque a maior parte disso aqui é desértica. Inclusive aqui também é desértico, né? A maior parte disso aqui é desértica. Então depende de quê? Depende das chuvas, da intensidade das chuvas. Os rios todos aqui não são rios perenes, são rios intermitentes, você não tem água o ano todo. Então depende muito do clima. Esse clima produz secas, secas produz fome, guerra produz fome. Então era uma região muito vulnerável, muito dependente essa, né? Uhum. Agora interessante, aí a gente vê como Deus escolheu, né, para poder iniciar a sua aula, a sua grande aula, a sua ação pedagógica, tá? A sua ação pedagógica, educadora da humanidade. Ele não escolheu um império, tá? Ele não escolheu esse império. Isso já tem um sentido, né? Por que Deus, que é tão poderoso, que é onipresente, onisciente, onipotente,
né? Criou tudo, fez tudo, que devia estar lá em cima, né? Devia escolher o império mais poderoso, mais rico, mais poderoso. Não, não escolhe. Ele não escolheu o Egito. Ele não escolheu, quer dizer, o nosso Deus, né? Estou falando da nossa parte, né? Esse, o Deus de Israel. O Deus de Israel. Não escolheu o Egito, ele não escolheu aqui a Mesopotâmia, ou outros reinos, que escolheu um reino fudido aqui, um pequenininho. Né? Não era nada, né? Para poder mostrar, pegar aquele povo ali, formar um povo ali, depois a gente vai ver como é que esse povo foi formado. Formar o povo ali e começar a ação educadora disso. Porque ele pegou, Deus não pega lá em cima da pirâmide. Deus sempre cata abaixo da pirâmide. Ele vai onde é o mais baixo possível, ele começa dali. Por quê? Porque aí, o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que ele é de todos. Não é da elite. Que Talvez não é essa da parte elite. seja o centro, né? Ele faz o centro, porque ele se identifica com o pobre. Em toda a tradição bíblica, Deus sempre se identifica com o Pirâmide pobre. social, Com né? o pobre. Com o pobre. Deus, você reza para Deus, glorifica a Deus, Deus manda você rezar para o pobre. Não, não é para mim não, é para aquele ali. Você está dizendo que você me ama, você está me louvando, você está me incensando, então vá atender aquele ali que está mais embaixo, que está fudido, que está sofrendo. Mas Vá o povo dar está coisa. muito longe disso, que tem tristeza. Sempre esteve, sempre esteve. Está entendendo? Quer dizer, Deus é assim, Deus escolhe. Isso aqui já é o começo. Ele já escolheu aqui. Quando ele mandou, quando nós cristãos cremos que Jesus, né, é o nosso Deus, é a nossa Salvador. terceira, é o nosso Salvador. Quem ele escolheu? Ele escolheu o filho do sumo sacerdote do templo? Escolheu um cara, filho de Maria, numa aldeia que ninguém sabia quem que era, de onde só vinha coisa ruim, que era da Galiléia, que era de Nazaré, de um cara que para nascer, ele não tinha nem lugar para nascer, ele nasceu, tiveram que achar uma estrebaria ali, um lugar para poder essa pessoa nascer. Um sujeito que um carpinteiro aí comum, né? Mas dizem que ele era letrado. Isso é controverso. É possível, mas não é controverso que foi. Ele não era burro. Isso. Não era Inteligente. não era um sujeito idiota, sabia? Ignorante. Mas não é controverso se ele era ou não era alfabetizado. Provavelmente alfabetizado. Provavelmente conhecia alguma coisa de grego. Provavelmente sabia uma ou outra palavra de grego. Provavelmente. Entendi. Tá? Mas falava aramaico. Sim. Falava aramaico. Provavelmente conhecia alguma coisa de hebraico, porque ele leu um texto de Isaías na Bíblia, na sinagoga, né? De Cafarnaum, não foi? Ele leu lá um texto de Isaías. Mas ele era um sujeito aí comum, aí, tá? Você vê aí na rua, tá? Às vezes andando e tal. Também não era pobre. Jesus não era pobre. Né? O carpinteiro era uma profissão. O carpinteiro era mais ou menos um arquiteto. Né? Hein? Ganhava o seu trabalho. Trabalhava duro, fazendo arado, fazia instrumentos de Tinha gente de longe também para construía casas, Era um sujeito assim, né? Esse tipo de gente que ele era. Né? Mas naquele tempo o carpinteiro não era assim elevado. O carpinteiro eles tinham uma pessoa mais simples, né? toda pessoa que trabalhava com as mãos era tipo simples, era uma pessoa simples. Agora, carpinteiro não era o sujeito mais baixo Na escala social. na sociedade, porque era o carpinteiro que construía casa, por exemplo, fazia os telhados, né, organizava. Né, ele era um tecton, né, como digo, era um operário. Jesus era um operário. Né, ele tinha uma profissão.
Ele não era um cara que ficava sentado na praça esperando o senhor da terra e chamar para poder fazer lá o serviço lá na coisa, carregar. Ele era um sujeito, ele era um cara, um operário especializado dentro da ciência do estado da arte, da ciência do seu tempo. Ele era um cara assim. Mas, mesmo sendo um cara assim, ele nasceu numa estrebaria e morreu crucificado, morreu numa cruz. Quer dizer, ele não foi escolhido, ele não foi escolhido em função das suas posses. Né? Então, essa escolha dessa terra aqui é muito sintomática, aí já começa. Não é por acaso, né? Não é por acaso, não é por acaso. Né? Isso tem a Bíblia é toda assim, a Bíblia serve para você ver essas coisas. Tá certo? Isso faz você refletir. Faz você refletir. Por que Deus escolheu esse povo? Que era um povozinho completamente sem importância. Por quê? O que ele nos quis dizer com isso? Né? O que ele nos está querendo dizer com isso? Por que ele escolheu esse aqui e não o Egito, que era o império que dominava, ou então a Babilônia, que estava lá, os assírios, os grandes. Por que ele pegou o pequeno? É bom ver por essa ótica, né? Hein? É bom ver por essa ótica. Não, essa é a ótica que tem que ser lida. É isso que eu tô... Segundo Jesus. Sim. Se você é seguidor de Jesus. Sim. Se você não for seguidor de Jesus, você pode dizer, você arranja 1000 desculpas e coloca o templo em primeiro lugar. O sacerdote em primeiro lugar. Verdade. O rei em primeiro lugar, porque Davi, porque Salomão, não sei o que mais, tal, e fica só nisso aí. Mas o cristão não. Essa não era a linha de Jesus. A visão de Jesus era a visão mais profética. Era mais dos profetas. Não era dos reis e dos sumos sacerdotes. Ele, Jesus, era leigo. Jesus não era padre. Jesus não era pastor. Jesus não era sacerdote. Jesus não era levita. Ele não era da tribo de Levi. Ele era da tribo de Davi. Eu queria saber uma coisa de o valor do Melquisedeque. Eu queria saber isso também. Tem o sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque foi um estrangeiro que, quando o rei lá chegou lá para poder assumir lá, ele chegou lá e deu uma bênção especial para ele. Né? E ungiu, né, esse rei tal. Então ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Mas ele não era. Melquisedeque é uma ordem. Não era como Melquisedeque foi. Melquisedeque nem judeu era. Né? Entendeu? Então Jesus não foi um sacerdote. Ele não era de família sacerdotal. Ele era um leigo, como a senhora, como você, como eu. Ele era um judeu piedoso, muito piedoso. Ele era um leigo. Ele estava completamente desligado da estrutura de poder, quer seja sacerdotal, quer seja política da época. Ele era um trabalhador como aí, o seu Oswaldo aí, um pessoal desse que está aí trabalhando. É interessante. Então, essa terra aqui, a terra de Canaã, estava entre impérios, tá? Entre grandes impérios. Imagina a vida aqui como é que era, né? Esculhambação que era esse negócio aqui. Então, entre impérios e entre o mar e o deserto. De um lado tinha um mar, do outro lado tinha um deserto. De um lado tinha um império, do outro lado tinha outro império. Imagina a situação dessa área, como é que é. Então era muito condicionada pelo clima, pela situação geográfica e pelo aspecto e pela política, pelo aspecto político. Social também. E social. Comercial também. Comercial. Isso aqui eram
rotas de caravanas que iam de cá para cá e de cá para lá. Isso aqui mesmo não tinha pouca coisa, não produzia quase nada para Era exportar. pouco importante, né? Pouquinho não valia nada. Insignificante. Valia insignificante. Qual a importância um pouco de Canaã? Cada o quê? A Terra importância prometida. de Então, Canaã, nós estamos falando sobre ela. É isso que nós estamos falando. Sei bem. Ela não tinha importância nenhuma. Era uma terrazinha. É como, por exemplo, o interior do Piauí no Brasil. Não fala isso para os piauienses, não. Não, mas o interior do Piauí, como é o interior de qualquer estado nordestino, bom. como é o interior mais pobre de Minas Gerais, que é o meu estado. Isso. Tá? É o sertão do Piauí, como o sertão de Pernambuco, como o Vale do Rio Doce em Minas Gerais, que é o meu estado, como as áreas mais pobres. Não vale nada. Tá? No Brasil, o que é que Não, vale? É não São vale. Paulo, Rio Grande do Sul, tá entendendo? É aquelas áreas, né? Já. É história. Canaã era como se fosse, por exemplo, ali sei lá, Deu para entender. vamos supor, aqui em Juiz de Fora, né? Seria o quê? Seria aí um milho branco aí da vida, uma periferia dessa aí, que não tem não serve nada. não tem serve pra nada, não tem importância nenhuma. Ah, mas ali era área fértil. Ali que era área Sim, fértil. Então, era uma área, grande. tinha uma área, Lá dentro da você área, tinha então, áreas enorme. férteis aqui. Então, Você tinha, é claro, E a terra porque prometida? se não tivesse áreas Não férteis, moraria ninguém. não moraria ninguém, Isso é lógico. né? Não moraria ninguém. Mas não tinha nenhuma importância, Aquele cantinho. Geopolítica, né? Agora, claro que tem área fértil, porque se mora gente é porque tem área fértil. Com certeza. Tá? Agora, quais são os conflitos que haviam aqui dentro? Como é que se dava a produção aqui dentro? Né? A vida social. A vida social, isso é outro aspecto também que a gente vai ver. Né? Mas que de repente, do ponto de vista geopolítico, não representava nada. Canaã não era o nada. poder constituído. Aí que ele não tinha importância, mas tinha importância pelo poder que ele representava. Não, se você vai lá no interior do sertão do Piauí, tem uma estrutura de poder lá também. Era a mesma coisa da estrutura de poder do sertão lá Nordestino, em geral. nordestino de qualquer lugar. É. Tem. Mas aquela estrutura de poder local não pia nada no contexto geral. Não pia mesmo. Se você vai em qualquer morro desse de Juiz de Fora do Rio de Janeiro, tem uma estrutura de poder lá. Tem Com os certeza. traficantes, tem tudo, tal. Mas eles mandam alguma coisa na cidade? Não mandam nada, não tem ação nenhuma. São inexistentes do ponto Pra de vista sociedade, político. Para a sociedade. Como todos são absolutamente inexistentes. Né? Principalmente para as elites. Eles têm as elites locais deles. Né? Eu falo para as outras elites. Não, se você fizer uma visão de cima, uma visão mais geral, você vê que conta, não conta nada. Tá? Se a mesma coisa de pegar o Tupinambás aqui e jogar com o Barcelona. Né? Pegar o Tupinambás, tem goleiro, tem atacante, tem isso, tal. Agora, vai jogar contra o Barcelona. Não há comparação. A mesma coisa você querer comparar Canaã com esses grandes impérios. Tanto assim que Canaã sempre foi vassalo desses estados, e não o contrário. Isso a gente vai ver em seguida. Isso aqui, depois, de vez em quando, a gente pode voltar isso aqui. Pode virar aí, Paulo. Não, eu vou Quer um prendedor? eu vou pegar isso aqui do... Quer um prendedor para segurar Não, acho aí? que dá para segurar. Bom, então vamos ver dentro de Canaã, vamos lá ver dentro como é que era lá. Tá? A gente vê aqui, ó. Por um lado aqui, você tinha o Egito, tá? Não, como é que é? Tem outra folha, Paulo. Alguém mais quer que fique?
O celular do domingo é cheio de Vou botar aqui assim. E sol. Viva o sol de nossa terra. Eu gosto tanto disso. Chega. Você é muito fotogênico. Não, meu bem, chega. Não quero. Dona Célia. Já não vai pra cá. Tira você da baixo aí um pouquinho. Pronto, Salete. Não é de você não, tô falando nossa, Dona Célia. Ah, bom, tá. Viu como é que é? Tá bom, meu bem. Não vai dizer. Localizando, que não quero muita fotografia. Eu tava batendo nossa. Eu sei, tá. Tá bom. Então vamos ver aqui dentro como é que funcionava. Canaã era um país, vou esperar a Salete, né? Faz uma almofada. Toma uma almofada. Quer não quer? Toma uma almofada. Não, tá bem aqui, obrigada. Tá bom. Tô com a cabeça aqui direitinho. Tá bom? Acabou o gás. Segura aqui então. Fazer um intervalo? Vamos fazer um intervalo? Isso.